Olá, irmãos, olá, irmãs. É com muita alegria que hoje venho trazer o tema Evolução em Dois Planos. Um tema mais científico, onde iremos abordar e elucidar como se deu a evolução tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vamos lá? A evolução em dois planos tem sido sempre objeto da curiosidade humana. É um assunto envolvente e instigante, porque trata da nossa própria origem e trajetória evolutiva. Ele nos induz a refletir acerca da nossa pequenez ante as grandiosas e perfeitas leis que regem o micro e macrocosmo. Todos nós questionamos alguma vez na vida: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Como surgiu a Terra e o Universo? Questões essas que a filosofia, a ciência, a religião buscam responder há milênios. Agora vamos falar sobre a criação do universo. O universo é o conjunto de tudo quanto existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 3, Formação dos Mundos, o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. A maioria dos cientistas e estudiosos da origem do universo acredita que seu início se deu há 15 bilhões de anos, por meio de uma enorme explosão a partir de uma concentração de matéria extremamente quente e condensada, o famoso Big Bang. O Espiritismo compatibiliza-se com a ciência, entendendo que o procedimento científico é a forma pela qual ele pode construir o conhecimento, com o acréscimo apenas de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados pelo plano extraterreno. A formação da Terra se iniciou há bilhões de anos, em processo que se estenderam por largos períodos e eras. A Terra se formou ao mesmo tempo que o Sol e o resto do sistema solar pela condensação de uma nuvem de gás no espaço interestelar. Segundo Emmanuel, o orbe terrestre resultou da parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar sob a direção de Jesus, o Cristo, seu governador espiritual e seus prepostos divinos, em regime de co-criação com o que chamamos de Deus. Interessante essa informação, pois sempre pensamos que Jesus é o único sinônimo de perfeição, mas estejam certos que há espíritos tão elevados quanto Jesus, quiçá mais evoluídos. Segundo a ciência, a Terra tem em média 4 bilhões e meio de anos. Os primeiros indícios de vida através de bactérias datadas a 3 bilhões de anos, seguindo pelas algas a 2 bilhões de anos, dando origem às células nucleadas a 1 bilhão de anos. Na sequência, temos os invertebrados a 600 milhões de anos, os peixes a 400 milhões de anos, anfíbios a 300 milhões de anos. Os primeiros mamíferos a 150 milhões de anos, até chegar aos primatas a 20 milhões de anos. Essa informação vem contra a mitologia pregada pelas religiões, que afirmam que o mundo foi criado em 6 dias ou que o homem veio do barro. A evolução espiritual, do princípio espiritual até se tornar espírito. A trajetória do espírito, segundo Allan Kardec, através das obras póstumas, pouco se sabe da sua origem. Desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. Segundo André Luiz, no Mecanismos de Mediunidade, temos hoje o espírito por viajante do cosmo, respirando em diversas faixas de evolução, condicionados nas suas percepções à escola do progresso que já alcançou. De início, devemos entender que há uma força suprema, uma inteligência que ainda não conseguimos conceber. Vamos chamá-la de Deus.
André Luiz conceitua que a força nervosa de todo sábio, o plasma divino, ele se chama fluido cósmico universal. Nesse elemento vivem e vibram sóis, constelações, mundos e seres. Esse fluido se divide em duas partes: o princípio espiritual, até chegar ao espírito, e o princípio material, para chegar à matéria. Como bem citado pelo nosso irmão Léo em sua palestra sobre a pluralidade dos mundos, essa matéria varia de acordo com a evolução de cada orbe. As formas de todos os ramos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Um fluido da vida foi manipulado de modo a se adaptar às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericórdia de Jesus. Como aconteceu na formação da Terra, Cristo obteve auxílio de outras inteligências, como engenheiros, biólogos, químicos siderais, na manipulação de genes, para que a vida se tornasse realidade. Vamos fugir um pouquinho do nosso bate-papo? Eu gostaria de sugerir a vocês o livro Exilados de Capela. Ele nos elucida os bastidores da migração de vários espíritos intelectualmente avançados e moralmente duvidosos, vindos de Capela. Essa migração deu um salto evolutivo na nossa humanidade, agregando genes, pensamentos, tecnologias, entre outras vantagens. Voltando à nossa palestra, não se discute mais sobre a realidade do processo evolutivo. Mas qual foi o mecanismo dessa evolução? Há duas teorias em conjuntos, sem se excluírem, que tentam explicar. A primeira é a de Charles Darwin, em sua obra Evolução das Espécies, onde se baseia a seleção natural, e o mutacionismo de Hugo Vries, que se baseia no conceito de mutação. Ambas em conjunto justificam o processo que chegou até o nosso atual momento evolutivo. Reino mineral. Kardec pouco escreve sobre o tema. Segundo ele, esse reino é constituído de matéria inerte, sem vitalidade e movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria. A pedra, por exemplo, não apresenta sinais de vida. Pode-se dizer que sua característica base é a atração. Vide o magnetismo. Reino vegetal. Após adquirir a capacidade de aglutinar diversos elementos da matéria, o princípio espiritual continuará seu processo evolutivo. Esse princípio espiritual passa então a vivenciar experiências nos vegetais, de início em algas rudimentares, unicelulares e por aí vai. Chegando nos vegetais mais complexos, mais estruturados, onde adquire-se a capacidade de reagir direta e indiretamente a qualquer mudança exterior, com faculdade de sentir, captar e registrar alterações do meio que o cerca. Reino animal. Chegando ao reino animal, esse princípio espiritual evoluirá como animais invertebrados, vide esponjas do mar, entre outros, seres com pouca complexidade celular, passando pelos crustáceos, anfíbios, répteis, peixes, até chegar aos mamíferos. Nesse imenso percurso, o elemento espiritual estará enriquecendo a sua estrutura energética, aprimorando seu psiquismo rudimentar, assimilando valores da organização, reprodução, memória, autopreservação, enfim, diversos instintos preparando para a conquista da razão. Este instinto é a grande conquista desse elemento espiritual. Denomina-se instinto comportamentos e ações que não são adquiridos em vida, mas sim herdadas. São impulsos naturais, involuntários e de forma mecânica. No entanto, em muitos animais, especialmente os animais superiores, cães, macacos, gatos, cavalos, observa-se atitudes que já demandam um certo grau de percepção e lucidez. Seria uma forma primitiva de inteligência. André Luiz nos diz que nesses animais observa-se um pensamento descontínuo e fragmentado, a partir do qual vai se desenvolver o pensamento contínuo do rei nominal. Continuando com André Luiz, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, de ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser despende nada mais nada menos do que 1,5 bilhão de anos, ou seja, de rocha a ser humano, 1,5 bilhão de anos.
Com a conquista da razão, aparece o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Até então, o progresso tinha uma orientação de fora para dentro. O ser crescia pela força das coisas, já que não tinha consciência da sua realidade, nem tampouco liberdade de escolha. Ao entrar no reino nominal, o princípio inteligente, agora sim, espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo esforço próprio e a iniciar uma evolução de orientação centrífuga, de dentro para fora. Mas a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino nominal. Deverá agora iniciar na valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma, a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alçar-se à comunidade dos seres em evolução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.